Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 41. Chicoteado. Droga. Aquele bastardo sem nome pegou a arma. Rami, um dos gêmeos, gritou com raiva. Eu disse a você que um de nós deveria ter pegado a maldição e a arma. Cala a boca, Rami, o ruivo latiu para ele. Nós ainda podemos pegar a arma dele. Tudo o que precisamos fazer é matá-lo. Então pare de latir como um cachorro. Nathan está certo, disse a segunda metade dos gêmeos antes de bocejar casualmente. Afinal, esse é o nosso plano desde o início. Nosso pai até pagou uma quantia enorme de dinheiro para nos colocar todos no mesmo grupo, tornando este mais fácil para nós. Droga, Rick. Era para ser um segredo. O ruivo conhecido como Nathan amaldiçoou mais uma vez. E logo os três estavam ocupados xingando uns aos outros, ignorando completamente o fato de que seu inimigo estava bem ali na frente deles. Eu estava com medo de enfrentar esse bando de cabeças de vento. Ashton sorriu antes de dar uma boa olhada na arma em suas mãos. Sublinhado item, chicote de osso tipo, arma dano, senha sempre 33 HP por ataque bônus de estatísticas, força, mais 10 enquanto equipado para uso. Causa 1,2x de dano contra criaturas noturnas. Causa 2x de dano contra lobisomens. Raridade, incomum descrição. Um chicote ensanguentado feito de ossos de inúmeras criaturas noturnas que foram vítimas de seu ataque. Um achado um tanto raro e uma arma eficaz para lutar contra lobisomens e criaturas noturnas. Quando nas mãos de um usuário experiente pode causar estragos. Uma das armas preferidas para manter os inimigos à distância e atacá-los também. A arma foi encantada e imbuída de habilidades e efeitos únicos. Efeito esse: atacar inimigos usando esta arma os expõe à hemorragia, fazendo com que percam 2% de seu HP pelos próximos 5 segundos. Esta habilidade tem um período de recarga de 10 segundos, ineficaz em bestas elite. Concede ao usuário um efeito passivo, stun. Sempre que o usuário apara um ataque inimigo, o atacante tem 100% de chance de ficar atordoado por 1 segundo. Este efeito tem um período de espera de 10 segundos. Um alvo só pode ser afetado por esta habilidade 3 vezes em 1 hora. Concede ao usuário a habilidade ativa, Cloaked. Aumenta temporariamente a taxa de evasão do usuário por 5 segundos. Assim, tornando mais difícil para os inimigos atacarem o usuário. Sublinhado isso é um grande tesouro. Ashton murmurou lentamente. O dano do chicote foi menor que o das lâminas gêmeas, bem como os aumentos de estatísticas também não foram tão altos quanto as lâminas. No entanto, o chicote compensou mais ou menos graças aos seus efeitos passivos e ativos. Atordoar e camuflar eram habilidades que se complementavam fortemente. Com atordoar, Ashton poderia atordoar os inimigos atacando e caso ele não conseguisse parar o ataque, ele sempre poderia usar Cloaked para evitar o ataque de qualquer maneira. Com essas duas habilidades combinadas com sua vantagem, Reflex, ele era essencialmente intocável. Especialmente se os outros examinandos estivessem no mesmo nível que os três à sua frente. Vamos testá-los, posso? Sem perder mais um segundo de seu tempo, Ashton saltou no ar e balançou seu chicote para o gêmeo mais próximo. Todos eles estavam tão ocupados reclamando um do outro que quando perceberam que algo estava errado, já era tarde demais. O chicote branco e ossudo se enrolou na cabeça de Rami e no momento seguinte ele foi jogado de cabeça no chão. O aumento de estatísticas fornecido pelo chicote pode não ter sido muito, mas foi o suficiente para Ashton dominá-los individualmente. Afinal, mesmo com a maldição sobre ele, ele era tão forte quanto os três. Que diabos os dois irmãos restantes deixaram escapar simultaneamente? Mas não podia fazer mais nada além disso. O movimento repentino de Ashton os assustou. Suas mentes não conseguiram produzir um contador adequado para ele a tempo. Isso é o que acontece na maioria das vezes quando alguém de repente ataca um grupo sozinho. Era da natureza deles esperar que uma matilha fosse mais forte que um lobo solitário. Tal pensamento não era errado em si, mas não era válido o tempo todo. Além disso, sempre que alguém atacasse um grupo, o grupo ficaria chocado sem falhas, não pela força de seu agressor, mas por sua audácia em fazer algo assim. Ashton sabia disso muito bem, pois a mestra havia ensinado sobre os fundamentos da luta, mesmo depois de estar em menor número. Ela o fez, pensando que Ashton poderia ser atacado pela equipe de vampiros e mortos-vivos que estavam assombrando Madden Creek. No entanto, esta fase durou apenas 1 segundo ou 2 no máximo.
Este tempo pode ser usado para atacar mais inimigos ou recuar, dependendo da situação. Mas Ashton sendo Ashton, fugir deles não era algo que ele sequer pensaria. Assim, ele decidiu derrubar pelo menos 2 deles para sempre antes que o elemento surpresa desaparecesse. Livrar-se de 2 deles tornaria mais fácil para ele se concentrar no terceiro. Era a melhor coisa para ele fazer agora. Teoricamente, pelo menos. Ele jogou um chicote na direção do outro gêmeo. O chicote, no entanto, não foi feito para atingir o gêmeo. Em vez disso, Ashton estava mirando na árvore atrás de Rion. Assim que o chicote se enrolou em um galho robusto da árvore, Ashton aproveitou o impulso para balançar em direção a Rion com toda a sua força. Um momento depois, 2 pés estavam firmemente plantados no peito de Rion, jogando para longe e quebrando seu peito. Ao mesmo tempo, um anúncio foi feito em toda a zona. Rion Marcelo foi eliminado. Foi a primeira eliminação na zona. No entanto, Ashton estava mais preocupado do que feliz. Este foi o primeiro anúncio como aquele que significava merda. Ele imediatamente se virou apenas para ver que Rami ainda estava no jogo junto com o Ruivo. Foda-se. Eu e minha pressa me ferram toda vez. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 42, Chicoteado. 2. Vamos garantir que esse bastardo pague pelo que fez com a Rion. Nathan amaldiçoou baixinho antes de recarregar seu arco e disparar outra flecha em direção a Ashton. Ashton se abaixou para desviar da flecha, mas graças à maldição, seus movimentos foram um pouco desleixados. Mesmo com seu sentido aguçado, a flecha acabou roçando seu ombro. Mas isso não era tudo. Rami também não ficou ocioso todo esse tempo. No momento em que Nathan lançou uma flecha em Ashton, Rami correu para atacá-lo também. Afinal, alguém não seria capaz de evitar 2 ataques um após o outro, não é? Bem, Ashton poderia ter. Se não fosse por aquela maldição espinhosa sobre ele. Ashton foi ferido um pouco pela flecha. No entanto, no momento seguinte, uma espada o apunhalou exatamente no mesmo lugar que a flecha. E desta vez a dor era real. Oi Nathan. Mire bem. Rami rugiu para seu irmão, virando o rosto para longe de Arnold. Nossa habilidade de sincronia só. Que diabos? Eu estava me perguntando. Por que você me acertou no mesmo lugar com uma precisão tão alta? Ashton murmurou por entre os dentes cerrados. Então foi sua habilidade de sincronização, hein? Nada mal, nada mal. Habilidades sincronizadas não eram fáceis de encontrar. Pelo menos foi o que a senhora lhe disse. Apenas, algumas pessoas puderam aprender a usar essas habilidades e menos ainda conseguiram executá-las perfeitamente. Não havia nenhum critério específico que pudesse ser preenchido para obter essas habilidades. Alguns até disseram que as pessoas nascem com essas habilidades e passam a vida tentando dominá-las. Escusado será dizer que essas habilidades eram mais fortes do que as habilidades individuais, mas apenas quando foram aperfeiçoadas. Se não, bem, então usar esses movimentos só causaria mais mal do que bem. E pelo que parece, esses irmãos podem não ter aperfeiçoado sua habilidade de sincronização ainda. Mas isso não significava que Ashton poderia ignorá-los também. O olhar no rosto de Ashton passou de alguém que estava com dor, para o de um serial killer antes de caçar sua presa. Um olhar, sombrio que faria até o mais duro deles suar. No momento seguinte, Ashton agarrou a espada enquanto Rami repetidamente tentava arrancar a espada do aperto do primeiro. No entanto, não importa quantas vezes ele tentasse, os esforços de Rami provaram ser inúteis. Idiota! Solte a espada e recue! Nathan gritou a plenos pulmões. Rami sentiu e tentou sair, mas era tarde demais. Ashton puxou a espada de seu ombro e a jogou como um dardo em direção a Rami. Ashton veio aqui para entrar na academia. Mas agora, ele só queria ver uma coisa. Sangue. Antes que Rami ou Nathan pudessem reagir, a espada já havia encontrado seu alvo. A espada atravessou a coxa esquerda de Rami. Arg! Rami soltou um grito de gelar o sangue quando caiu no chão. O sangue jorrou de sua ferida como se estivesse esperando para escapar através de seu corpo por muito, muito tempo. Seu desgraçado! Nathan gritou a plenos pulmões. No momento seguinte, outro anúncio foi feito. Rami desistiu de bom grado e não fazia mais parte do exame. Assim que o anúncio foi feito, o relógio e o cinto caíram de seu corpo, permitindo que Rami acessasse seu inventário. Ele rapidamente pegou uma poção e a esvaziou com grandes goles. O frasco deve conter algum tipo de poção,
pois alguns segundos depois, as feridas de Rami desapareceram completamente. Quando Nathan viu Rami acessar seu inventário, um plano maligno entrou em sua mente. Um plano, se funcionasse, teria destruído qualquer um na competição e se não funcionasse. Bem, foda-se. Rami, esvazie seu inventário exatamente onde você está. Eu quero poções, armas, acessórios. Tudo. Nathan ordenou a seu irmão que imediatamente entendeu o que Nathan queria fazer. Rami largou tudo o que podia antes de sair da zona. Havia uma regra que dizia que os examinados eliminados não podiam atacar os que não haviam sido eliminados. Mas não havia regras que os impedissem de deixar acidentalmente itens na zona quando saíam. Você quer jogar sujo? Tudo bem por mim. Ashton murmurou para si mesmo, senhora diretora. Os Marcelos estão brincando com as regras. Um dos professores da academia apontou, existe uma regra de que nenhum participante eliminado pode influenciar o resultado da partida de qualquer maneira, forma ou forma. Mas Rami está claramente violando essa regra. Eu sei disso muito bem, Madame Rosefly. O diretor respondeu humildemente, esses são realmente os motivos para a desqualificação. Mas eu quero ver qual é o nome dele mesmo? Ashton, senhora. Assim, eu quero ver o que Ashton faria quando forçado a lutar contra todas as probabilidades. Você não está animado também? Havia um brilho estranho nos olhos do diretor. Um que nenhum dos professores via há muito tempo. Ficou claro que o diretor tinha gostado de Ashton. Assim os professores não podiam deixar de sentir pena dele. Esse exame não seria fácil para ele, agora que estava no radar do diretor. No entanto, Ashton não foi o único que chamou sua atenção. O diretor havia escolhido um aluno de cada zona para testar sua força e coragem. Se essas pessoas conseguissem chegar à próxima rodada e efetivamente à academia, certamente receberiam algum tratamento preferencial. Ou talvez não. Afinal, tudo dependia do humor do diretor. Ela tinha poder absoluto para fazer o que quisesse com quem quisesse em sua academia. Seu flagrante desrespeito pelas regras distorcidas era apenas um pequeno exemplo disso. Ela não tinha medo de ferrar com qualquer família nobre. Porque ela iria. Afinal, ela tinha o apoio de todos os reinos das 5 estrelas e também da Condessa dos Vampiros. Pode-se dizer que ela era o ser mais forte do contingente. Mostre-me do que você é capaz, minhas doces bonecas. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 43, esmagando as probabilidades. Ashton ficou um pouco surpreso com o fato de Nathan estar quebrando as regras tão descaradamente e ainda assim ele estava saindo sem qualquer punição. Mas, novamente, ele era de uma família nobre, então Ashton também não estava tão surpreso. Parece que o diretor pode ser comprado também. Quanto mais vivo dentro deles, mais e mais começo a odiá-los. Quanto a Nathan, ele estava ocupado se afundando no tesouro. Armas, poções, tomos. Tudo que Ashton sabia estava bem na frente de seus olhos. Ashton não era tão tolo para esperar que Nathan separasse os itens. E agora que Rion e Rami estavam fora da competição, não podiam atacá-lo. Assim, sem perder outro momento, Ashton saltou sobre ele. No entanto, no segundo seguinte, Nathan jogou um tomo nele. De repente, ele estava envolto em fumaça preta, comprometendo sua visão. Nathan deve ter querido tirar vantagem dessa situação e disparou uma enxurrada contínua de flechas na fumaça. Não havia como o bastardo sair de lá sem ser eliminado ou gravemente ferido. Ou, assim pensou Nathan. Quando a fumaça começou a se dissipar, os olhos de Nathan ficaram arregalados de horror. Ele esperava ver um Ashton quebrado, ensanguentado e derrotado na frente dele, mas não havia ninguém lá. Nem uma única alma. Quanto a todas as flechas que ele havia disparado, elas foram fincadas na árvore atrás da fumaça. Que diabos? Nathan deixou escapar, mas isso era tudo que ele podia fazer. Como resultado de não se conter, Nathan estava sem flechas e tinha apenas uma pequena lâmina nele. Mas, mais importante, seu alvo não estava em lugar algum. O que não era uma coisa boa para dizer o mínimo. Frenético, Nathan começou a olhar ao seu redor. Mas o resultado foi o mesmo. Seu oponente havia desaparecido. Aquele covarde fugiu. Não se preocupe. Eu vou pegá-lo eventualmente e acabar com ele. Nathan balançou a cabeça e caminhou até a árvore para pegar as flechas. Sem suspeitar do que estava esperando lá por ele. Ashton não era alguém que fugiria de uma briga. Inferno,
Ele lutou contra 2 sugadores de sangue sozinho e conseguiu dominá-los, que eram conhecidos como caçadores de lobisomens. Superar as probabilidades era uma espécie de piada para ele neste momento. Uma piada como ele estava prestes a fazer um bastardo arrogante logo abaixo dele. Quando Nathan puxou a última flecha da árvore, ele sentiu algo farfalhando acima. Não havia tempo para ele carregar as flechas, então ele rapidamente puxou sua adaga. Mas ele era muito lento. Ele não sabia o que aconteceu, mas um momento depois, ele encontrou sua cabeça firmemente plantada no chão da floresta por alguém. Você. Como você quando Nathan jogou a bomba de fumaça em Ashton, o último realmente perdeu a visão, mas não a calma. Em vez de entrar em pânico e estragar tudo, Ashton rapidamente mudou para usar sua habilidade, percepção. Ele sabia que Nathan tentaria acabar com ele porque a cortina de fumaça ainda estava ativa aí. Assim, usou a fumaça a seu favor. Com a ajuda do chicote, Ashton foi capaz de subir na árvore mais próxima momentos depois que a bomba de fumaça explodiu. Lá ele esperou que Nathan aparecesse, pois sabia que teria que recuperar suas flechas se quisesse continuar caçando outros jogadores. Nathan pensou que estava interpretando Ashton, mas foi o contrário todo esse tempo. Xuxi. Se você continuar falando, eu posso ter que arrancar sua língua. Ashton assobiou no ouvido de Nathan antes de tirar a adaga de suas mãos com força. Ashton usou a adaga para bater e quebrar a peça do peito, forçando Nathan a ser eliminado. Nathan Marcelo foi eliminado. O locutor anunciou: Ashton Bismarck está em uma matança. Pontos adicionais seriam fornecidos para aquele que o eliminasse. A localização do examinado principal será fornecida a outros competidores em um intervalo de 15 minutos. Todos na Zona 5 ficaram atordoados. Alguém acabou de conseguir pontuar eliminações consecutivas assim. Isso também sozinho. O inferno. Por que você tem que anunciar assim? Ashton amaldiçoou em um tom irritado. Ele esperava ouvir a primeira parte do anúncio, mas a última parte foi completamente inesperada. Afinal, nem todos na zona saberiam sobre ele. E, essencialmente, o anúncio pintou um alvo em suas costas. Sua visão ainda estava comprometida e ele conseguiu vencer Nathan apenas porque sabia como se comportaria em determinada situação. Além disso, Perception também não foi tão eficaz, pois ele já havia sido enganado uma vez pelos irmãos Marcelo enquanto dependia apenas da habilidade. Não importa o quanto Ashton tentasse ver, parecia que alguém estava tentando desesperadamente ferrar com ele. Neste ponto, ele ouviu uma gargalhada saindo da boca de Nathan. Era óbvio que Fiqueira estava feliz. Ashton ficaria feliz se estivesse em seu lugar também. Parece que você está praticamente morto, seu bastardo comum imundo. Nathan rosnou, mas não se preocupe. Seus problemas não vão acabar apenas por ser eliminado da competição. A família Marcelo vai tornar sua vida miserável fora da academia também. Enquanto Nathan continuava tagarelando, Ashton não conseguia mais manter a calma e o chutou com toda a sua força. O que foi o suficiente para deslocar o maxilar inferior de Nathan, tornando-o incapaz de falar. Tu falas demais. Ashton encolheu os ombros e começou a se afastar. Ele não poderia ficar lá por muito tempo, pois todos provavelmente começariam a caçá-lo em breve. A situação era tão dolorosa que Nathan quis gritar. Mas nem isso ele podia fazer. Sua mandíbula estava presa em um ângulo estranho. Em sua dor e raiva, Nathan tentou atacar Ashton mesmo sabendo que não deveria. Mas a essa altura, a maldição finalmente saiu dele e Ashton estava de volta com sua força total. Ele podia sentir Nathan correndo atrás dele, então ele fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ele saiu do caminho, deixando o homem louco bater a cabeça na árvore e efetivamente deixando Nathan nocautear. Tudo latido e nenhuma mordida. Interessante. Agora preciso me livrar dessa cegueira antes que alguém me encontre. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 44. A caçada. O exame para a sobrevivência de repente se transformou em uma competição para ver quem poderia caçar essa pessoa. Ashton primeiro. Alguns estavam atrás dos pontos adicionais que poderiam receber ao eliminá-lo, enquanto o resto deles estava preocupado com o que aconteceria se o encontrassem. Era seguro dizer que nenhum deles queria ser eliminado e deixar Ashton fazer o que quisesse era algo que eles não podiam arriscar. Por tudo que eles sabiam, Ashton já poderia estar atacando eles poderia eliminá-los a qualquer momento. Mas essa não foi a única razão para sua hostilidade. Ashton havia acabado de eliminar um grupo de nobres, o que deixou o resto dos nobres enfurecidos.
Eles ouviram falar do nome Bismarck e sabiam muito bem que pertencia à meia-irmã do atual príncipe. Escusado será dizer que a senhora não tinha uma boa reputação entre os pirralhos nobres mimados. Ela era detestada por todos nas famílias nobres, exceto por alguns que eram próximos a ela. Como Ashton compartilhava o mesmo sobrenome que ela, os jovens mestres foram rápidos em decifrar a identidade e chegaram a um acordo entre si. Vamos eliminá-lo primeiro. Vamos colocar todo o resto em espera. Um dos nobres anunciou para os cerca de 50 nobres que se reuniram lá, embora seja uma pena que nem todos os puros sangue compartilhem a mesma visão que nós. Eu posso entender a perspectiva deles. Qualificar o exame também é importante. Este jovem chamava-se Lucas Waring, o único herdeiro da família Waring que mantinha relação amistosa com os Marcellos, cujos membros da família Ashton tinha acabado de eliminar. Seu cabelo branco na altura da cintura era prova de que ele não perdia uma batalha, há muito tempo. De acordo com a tradição da família, Waring nunca cortava o cabelo até a menos que alguém os derrotasse em batalha. Pelo menos era o que os outros acreditavam. Os Warings eram realmente uma família desprezível. Eles nunca perderam uma batalha antes não por causa de sua força ou valor, mas simplesmente porque nunca lutaram com ninguém. Em vez disso, eles costumam manipular os outros para fazer o trabalho sujo para eles. Para eles, nada importava desde que conseguissem o que queriam e Lucas não era diferente de seus ancestrais. Dotado da arte da fala, Lucas era alguém que conseguia transformar um vilão em herói e vice-versa apenas incitando a multidão ao seu redor. Essa foi a razão pela qual outros nobres no mesmo nível de força aqueles raramente ou nunca foram contra eles. Ninguém poderia mexer com eles a menos que tivessem a força esmagadora para destruir toda a sua família. Mas qualquer um que tivesse força para fazê-lo nunca se preocupou com os tipos deles. Afinal, por que alguém desperdiçaria um míssil para matar uma formiga? De qualquer forma, Lucas conseguiu incitar a multidão a caçar Ashton. No entanto, ele próprio não tinha a intenção de participar da caçada. Ele era um mestre da manipulação, mas, quando se tratava de lutar, ele era muito mais fraco do que qualquer um deles. Assim, fazendo outros perderem seu tempo procurando por Ashton, ele abriu um caminho para ganhar os pontos que aqueles 50 nobres ganhariam por conta própria. Em outras palavras, enquanto esses nobres estariam ocupados caçando Ashton, Lucas estaria procurando maneiras alternativas de ganhar pontos e se qualificar para o exame. Além disso, como sua família era próxima dos Marcellos, ninguém jamais o questionaria por isso. Aos olhos dos outros, ele era um verdadeiro amigo que simplesmente queria vingar seus companheiros caídos. Os nobres que não atenderam seu pedido de ajuda sabiam muito bem que Lucas tinha um motivo alternativo. Então, em vez de perder tempo com coisas sem sentido, eles decidiram se concentrar na competição em si. Tolos. Todos eles são um bando de tolos e nada mais. Lucas mal conseguia esconder seu sorriso por trás de sua máscara de inocência. No entanto, sou grato por sua tolice. Se não fosse por sua credulidade, eu certamente não passaria neste exame de sobrevivência. Ele. Tudo bem então, ouça. Lucas rugiu a plenos pulmões. Vamos nos dividir em grupos de 5, assim teremos força suficiente para enfrentá-lo e cobrir a área máxima também. Há alguma pergunta? Todos balançaram a cabeça em uníssono. Tudo bem então, vamos caçá-lo. Enquanto isso, do outro lado do mapa, Ashton se misturou com o ambiente. Sua cegueira estava desaparecendo lentamente. Como Item não pertencia ao exame, seus efeitos demoravam a desaparecer, ao contrário da maldição pela qual ele foi afetado depois de abrir o baú. Pelo menos recuperei um pouco da minha visão. Ashton pensou, ainda será um problema se eu encontrar outro trio como antes. Em seu estado, ele estava preocupado se seria capaz de lutar contra 2 examinados simultaneamente, quanto mais 3. No entanto, seus problemas não pararam por aí. Ele não podia ficar em um ponto por muito tempo, uma vez que 15 minutos se passassem, o resto dos examinados seria informado de sua localização. Assim, ele não apenas foi forçado a lutar em um estado de cegueira parcial, mas também teve que correr e se esconder. Quase parecia que alguém estava tramando contra ele. Primeiro, Nathan foi suspeitosamente autorizado a usar itens proibidos e então o anúncio depois de eliminá-lo praticamente o ferrou. Além disso, nenhuma dessas coisas foi mencionada no livro de regras que foi inserido em seus relógios. Dizer que Ashton estava chateado seria um eufemismo. A princípio, ele achou que a diretora seria justa com o tratamento que ela dava a todos.
Mas diabos, ele estava errado. Oh, ela é justa, tudo bem. Mas apenas para aqueles malditos nobres. Ashton amaldiçoou o diretor. Se as coisas continuarem assim, talvez eu tenha que usar os outros gênios também. Mas, por enquanto, vamos mantê-lo como último recurso. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 45, A Caçada, 2. Oh. Parece que ele não está satisfeito com este desenvolvimento. O diretor sorriu. Que pena, os problemas dele só vão aumentar daqui pra frente. Está na hora? Uma morena de pele morena perguntou educadamente. O diretor assentiu. O resto dos professores não tinha ideia do que esses dois estavam falando. Mas, novamente, a diretora não era de revelar todas as suas cartas a ninguém. Mesmo para seus camaradas mais confiáveis. Professor Mena, suponho que você só preparou criaturas noturnas treinadas. O diretor resmungou quando o sol artificial começou a se pôr, marcando a segunda fase do teste. Sim, senhora diretora. Eles foram treinados para caçar e não para matar. Os examinados podem se machucar, mas nenhum deles morreria. Mena respondeu diligentemente. O diretor não havia informado a melhor domadora de feras da academia porque suas feras seriam necessárias para o exame. Mas Mena confiava no diretor mais do que em qualquer outra pessoa em sua vida. Então ela fez o que lhe foi pedido sem um momento de hesitação. Da mesma forma que Mena, o diretor também deu a alguns dos outros professores tarefas diferentes. Mas foi feito de uma maneira que eles nunca seriam capazes de adivinhar porque ela precisava de toda a ajuda deles. Além disso, nenhum dos professores estava ciente do envolvimento de outros professores no exame. Com isso dito, o diretor estava planejando usar todos os seus recursos para garantir que apenas os lobisomens mais fortes e resilientes entre os examinados pudessem frequentar a academia. Já posso ver algumas estrelas em ascensão entre esses jovens. Ela pensou enquanto olhava para os 8 examinandos de quem tinha gostado. Seria uma pena se alguns deles não fossem capazes de passar no exame. Está feito, madame diretora. Mena informou brevemente. As feras logo entrariam nas zonas. Excelente. O diretor aplaudiu empolgado. Vamos ver quem vai quebrar primeiro. Faço o anúncio agora. Atenção, todos os examinandos. O exame de sobrevivência agora entrará em sua segunda fase. Nas próximas 24 horas, você estará envolto em escuridão com apenas pouca luz disponível para você. O locutor anunciou o novo conjunto de regras. Como você deve estar ciente, com a escuridão vêm as criaturas da noite. Assim, algumas dessas criaturas também serão liberadas em suas respectivas zonas. Você tem 2 opções. Ou se esconder e esperar até que o exame seja concluído ou colocar sua vida em perigo e derrotar o maior número possível de criaturas noturnas. No entanto, como incentivo, você receberá pontos de acordo com o número e tipo de monstro que você derrota. Boa sorte e que sobrevivam os melhores. As coisas ficaram um pouco interessantes. Ashton não pôde deixar de sorrir. A escuridão era sua amiga mais do que qualquer outra coisa. O dela estava sofrendo com um debuff de estatísticas graças ao sol brilhando sobre suas cabeças. Mas agora que ia ficar escuro pelo resto da duração, ele poderia finalmente começar a atacar em vez do que estava fazendo até agora. Também fazia sentido porque todas as armas que eles receberam através dos baús e saqueando outros tinham dano bônus contra a criatura noturna, além dos lobisomens. Além disso, não preciso mais depender da percepção. A escuridão da noite vai me ajudar. Sem perder outro momento, Ashton abriu sua guia de informações para verificar suas estatísticas. Sublinhado nome, Ashton Fenrir, espécies, zumbi, inativo, vampiro, inativo, lobisomem, ativo, humano, falecido. Status, Zombie-Wolf classe, não atribuída a título, desafiador, idade, 16 anos gênero masculino grau, F-Tier, a evolução é possível, afiliação, lobisomens. Nível de lobisomem, 9 nível de vampiro, 7 nível de zumbi, 5 estatísticas, HP, 1900 dano, 32 armadura, 22 furtividade, 18 vigor, 34 agilidade, 21 inteligência, 8 natureza, mal criado habilidades/feitiços, habilidades de vampiro, percepção de nível médio absorção de habilidades transformação, vampiro, habilidades de lobisomem, agilidade aprimorada transformação, lobisomem, habilidades de zumbi, transformação,
Zumbi. Pontos de habilidade vampíricos atuais. 7 pontos de habilidade atuais de lobisomem. 3 pontos de habilidade de mortos-vivos atuais. 4 sublinhado. O treinamento de Ashton o tinha recompensado bem. Mas ele ainda estava preso sendo um Seref-grade. Embora ainda tivesse muito espaço para crescer, ele precisava descobrir uma maneira de evoluir antes de chegar ao gargalo. Esta foi a principal razão pela qual ele queria frequentar a academia. Ele acreditava que alguém lá poderia ajudá-lo com isso. Afinal, todo o propósito da academia era nutrir jovens talentos e fazê-los crescer para a melhor versão de si mesmos. Se eles fossem valiosos, poderiam fazê-lo. Para provar seu valor para eles, Ashton precisava se qualificar para a academia com louvor. E graças à segunda fase do exame, ele seria capaz de fazer exatamente isso. Enquanto isso, do outro lado da zona, as criaturas noturnas já começaram a aparecer. Um dos grupos que Lucas havia incitado foi o primeiro a encontrar as feras e as coisas não terminaram bem para eles. Eles queriam ser os primeiros a caçar as criaturas noturnas. Mas eles se tornaram os que foram caçados. Mas não foram os únicos. Poucos minutos depois que o anúncio foi feito, mais de 2 dúzias de examinados foram eliminados, reduzindo o número de sobreviventes para metade do que era quando o exame começou. As criaturas noturnas domesticadas por Meena foram treinadas para derrubar seus oponentes e deixá-los em paz. Essas criaturas parecidas com lobos eram uma das criaturas noturnas mais fáceis de domar, mas não as mais fáceis de derrotar, especialmente graças à sua mentalidade de matilha. Eles eram os ladrões finais e foram nomeados exatamente assim. Ladrões eram criaturas que se adaptaram à arte de caçar usando a escuridão ao seu redor. Embora seus níveis não fossem tão altos quanto os dos examinados, aqueles que não tinham experiência em combatê-los não seriam capazes de derrotá-los de frente. Todo o propósito de usar ladrões no teste era fazer os examinados entenderem que, embora os níveis e atributos fossem usados para medir a força e as capacidades de alguém, não era absoluto e até mesmo um inseto poderia fazer lobisomens chorar lágrimas de sangue. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você